Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Stop Artrose. É um prazer ter vocês aqui. Nós preparamos isso com muito carinho. Eu e a equipe ficamos semanas entendendo o melhor jeito para acolher vocês, as suas expectativas, os sintomas que a gente sabe, né? Porque se vocês chegaram aqui é porque tem aquela vontade de transformar dor em qualidade de vida. Então, o pessoal está chegando. Faz o seguinte, escreve a cidade ou o estado de onde vocês estão falando. Recebo direto no meu Instagram: doutor, que pena que você não é de tal lugar, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, enfim. Então agora é a hora de você contar pra gente de onde você é. Estamos aqui no Rio de Janeiro, né, a cidade maravilhosa, e de braços abertos para essa jornada, para esse evento que vai transformar o que você pensava aí sobre artrose. Então, vamos começar? Equipe, tudo pronto? Podemos? Deixa eu tomar minha aguinha. Ó, caneca estilizada para o nosso evento já começar como? Em grande estilo. Então, vamos lá. Bom, é uma alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, preciso te dizer, não é só sobre artrose, não é só sobre exercício. É sobre o que está de verdade passando pela sua cabeça quando a gente pensa de dor no joelho. Porque a maioria das pessoas chegam numa aula achando que é só sobre a dor. Mas, gente, a dor é só uma partezinha de um todo. O que assusta de verdade é outra coisa. É a gente imaginar o dia em que vai precisar pedir ajuda para fazer o que sempre fez sozinha. Levantar do sofá, sair da cama, subir escada na sua própria casa, deixar de encontrar amigos, deixar de fazer uma viagem que sempre sonhou. Ou até mesmo ir no aniversário de uma pessoa da nossa família, de uma neta, e deixar de fazer planos. Porque você pensa assim, eu não vou conseguir subir aqueles degraus, andar aquela distância, vai doer demais. E a gente sabe que justamente isso que muda a nossa autoestima, que muda a nossa motivação de fazer a diferença. Eu tenho certeza que esse pensamento já passou várias vezes pela sua cabeça, mas agora você está exatamente no lugar certo, porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A artrose não se vence forçando o joelho. A artrose se enfrenta reconstruindo a proteção ao redor dela. E você não está aqui por acaso. Para quem está chegando, eu sou o Dr. Rafael Carvalho, eu sou médico ortopedista, também sou formado em educação física. E essas duas formações juntas, uma combinação que me permite enxergar o que a maioria dos tratamentos não vê: o músculo que protege o joelho. Ao longo desses anos como médico, eu já atendi mais de 5.000 pacientes com artrose. E o que eu aprendi nesses anos vai mudar a forma como você entende esse problema. Mas antes de qualquer coisa, eu quero responder uma pergunta que eu sei que está aí na sua cabeça. Mesmo que você não tenha dito ela em voz alta, ela está ali martelando. Doutor, a artrose tem cura? É isso, uma das perguntas que a gente vai responder na nossa jornada de hoje. E a boa notícia é que a artrose não é uma sentença perpétua. É uma condição, quando você aprende a manejar, você passa a dominar a artrose. E não ela a sua vida. Gente, isso não é uma promessa. É o que a ciência comprova e que eu vi acontecer com centenas de pacientes que eu já tratei. Nesse evento, eu vou te mostrar por que o que você fez até agora não funcionou e por que isso não é culpa sua. Vou te mostrar também o que realmente protege o seu joelho. E eu vou fazer um exercício ao vivo aqui com vocês, para vocês viverem, sentir o método funcionando no seu próprio corpo ainda hoje. E para quem é esse evento, gente? Esse evento é para você que sente dor a dar aquele primeiro passo da manhã, para você que quer subir uma escada, caminhar sem medo da dor, que quer ir a uma praia sem medo de cair e não conseguir se levantar sozinha, que quer cuidar da própria casa, do jardim, dos netos. E para você que não sabe o grau da sua artrose, isso não é problema nenhum. Você não precisa se prender a um laudo para começar. O que importa é o músculo, a gente reativar o que realmente garante o movimento. Se essa é a sua realidade, fica comigo, porque eu vou falar especificamente sobre isso. Para você que já tentou remédio, fisioterapia genérica, procedimentos, que fez o que te mandaram e a dor nunca vai embora. Como eu falei, fica comigo até o final, prometo que vai valer a pena. Mas antes, deixa eu te explicar como funciona. Eu quero te apresentar algumas pessoas, porque eu sei que quando você está com dor há muito tempo e já tentou tanta coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Isso não vai funcionar no meu caso. Mas antes de você decidir se funciona ou não, deixa eu te mostrar
que aconteceu com quem decidiu tentar mais uma vez. Eu não conseguia mal sentar num vaso sanitário porque eu tinha que me apoiar numa bancada, né, e abrir as pernas para poder sentar de tanta dor nos 2 joelhos. As minhas dores eram crônicas, eu fui em vários médicos, né, e sem efeito, até que eu consegui finalmente, depois de um tratamento com o Dr. Rafael, que eu até ri, porque ele me passou funcional, né? Mas esse trabalho foi muito importante, foi o que me deu uma qualidade de vida muito boa. Gente, sensacional. Olha o caso da nossa querida paciente Elise. Acompanha aí. E mudou a minha vida. Agora eu estou andando, eu caminho, estou sozinha. Eu andava de bengala, só que eu fiz o protocolo. Parei de comer besteira, farinha, agora só nas proteínas e faço exercício. Aí eu consegui emagrecer. Meu joelho tá maravilhoso, graças a Deus estou andando. Gente, sensacional o depoimento da dona Elise. Toda vez que ela conta essa história, eu fico encantado, porque eu vejo nos olhos dela o comprometimento com o próximo tratamento. Tem outra pessoa que tem uma história muito incrível também, Dona Graça. Acompanhe comigo. Depois dos problemas no joelho, eu passei a não andar mais, andando com muletas, e foi horrível. E graças a Deus eu estou caminhando sozinha, não preciso mais de ninguém andar comigo. Estou naquela fase ainda bem inicial da recuperação, mas me recuperando, sentindo que eu estou voltando a viver. Coisa que eu estava achando que não tinha mais jeito. E é verdade, gente. A Dona Graça chegou mesmo com esses sintomas. E foi incrível ver como que ela transformou aquela dor, aquela limitação na qualidade de vida. E elas são só 2 exemplos de centenas de pacientes que vêm alcançando os mesmos resultados. Agora imagina você também poder contar a sua história aqui. E de onde vem esse método? Essa é a história que eu quero contar para vocês. Gente, o ano era 2018. Eu era residente de um dos maiores hospitais de trauma e ortopedia aqui do Rio de Janeiro, Hospital Municipal Miguel Couto. E atendendo os pacientes, chegou um paciente que me contou que já tinha mais de um ano que ele vinha tratando dores no joelho, uma artrose no joelho que ele tinha ali no hospital, e ele era mergulhador. Então ele não conseguia nem mais carregar os cilindros para subir a escada do barco, estava deixando de pegar trabalhos. E isso afetou não só o joelho, afetou a vida dele como um todo. É o que eu falei com vocês anteriormente, né? Não é só a dor no joelho, ela afeta todo o sistema. E aí eu examinei o paciente e falei assim para ele, vamos realizar alguns exercícios aqui? Faz esse outro, faz esse outro. Aí ele falou assim, doutor, o senhor pode filmar no meu celular para eu não esquecer? Eu peguei o celular, filmei assim os exercícios, tá tudo bem. E ele foi embora. Gente, 60 dias depois, 2 meses depois, no dia da revisão, esse paciente volta caminhando assim de uma forma diferente, com a sacola na mão e com um sorriso no rosto. Falou assim, doutor Rafael, incrível, meu joelho melhorou mais de 80%, consegui subir a escada com mais facilidade, já voltei a pegar o emprego que eu tinha perdido, porque eu estou conseguindo carregar o cilindro, e eu estou fazendo o que o senhor me passou dia após dia. Os vídeos foram sensacionais. E assim, para mim foi uma surpresa, porque eu não imaginava que um simples vídeo que eu fiz ali ia surtir tanto efeito. Na verdade, eu peguei o conhecimento da medicina que eu já tinha, associei o meu conhecimento de professor de educação física e coloquei para o que ele realmente precisava naquela lesão de artrose. Depois disso, eu segui minha vida, veio a pandemia, todo mundo sabe, e comecei o consultório, terminei a residência, comecei minha vida profissional. Comecei a aplicar esse método dia após dia. O paciente chegava, a gente tratava, eu entregava o programa de exercícios e mais outros detalhes, porque a artrose não funciona sozinho, e o paciente melhorava, o outro melhorava. E quando eu ia trabalhar nos hospitais, eu via que muita gente ficava desassistida. E eu pensei assim, eu não posso ficar só ajudando quem vem no meu consultório. Eu preciso sair dessas 4 paredes e alcançar milhares, milhões de pessoas como estou alcançando você. E eu decidi que esse método, que eu chamei de 3P+, deveria romper barreiras e ajudar quem realmente quer transformador em qualidade de vida. E é isso que a gente vai falar agora. Que método é esse que tem ajudado tantas pessoas com artrose no joelho? No início, eu não sabia que nome dar para esse método, mas eu sabia que toda vez que eu fazia aquilo para artrose no joelho, funcionava bem. E dali em diante, caso a caso, paciente por paciente, ao longo de meses e alguns anos, eu comecei a observar padrões, o que funcionava, o que não funcionava,
Eu realmente protegi o joelho e devolvi o movimento. Depois de centenas de atendimentos, veio uma ideia. Eu consolidei o nome, 3P+. Então já pega a sua caneta e anota aí, que eu vou te falar o que é cada P. O primeiro P é de peso. Porque olha só, gente, quando a gente aumenta 1 kg do nosso peso corporal, a gente aumenta 4 kg de peso no nosso joelho. Olha esse detalhe, hein? Isso é muito importante. Segundo P, proteína. A nossa cartilagem, gente, é feita de colágeno. E colágeno é feita de proteína. Sem esse suporte nutricional, você pode até fazer o exercício correto, mas o resultado vai ser sempre parcial. E o terceiro P é a prática. São os exercícios, mas não qualquer exercício. Aquele exercício específico para artrose. Para o músculo certo, que fortalece sem agredir. E o mais? O mais é o procedimento. Aquilo que o paciente às vezes precisa. E o médico pode usar os seus recursos de cuidados e realizar algo a mais que está ao seu alcance, mas não ao alcance do paciente. Uma cirurgia, uma infiltração, medicações, fisioterapias específicas. Mas nenhum deles constrói sozinho a proteção que o seu joelho precisa. Sem o músculo no protocolo, o alívio é temporário. O que eu quero dizer? Gente, não existe monoterapia para artrose. Não é só fazendo exercício que melhora, não é só fazendo uma infiltração, não é só melhorando a alimentação. Tem que ter um conjunto. Fazer uma coisa só não funciona de forma completa. Remédio, fisioterapia genérica, infiltração, cada um trata a sua parte, mas todos olham para o joelho inflamado. O nosso método olha para outra coisa, para o músculo ao redor do joelho. Pensa assim, o músculo ao redor do joelho é um colete à prova de balas. Se o seu colete está fraco, qualquer tiro atravessa e te mata. Mas se o colete está forte, ele te protege. Pode tirar que ele vai defender. Músculo forte é igual articulação forte. E isso é o que o nosso método faz. Ele olha o que protege o seu joelho. Quando você atua nos 3 pilares ao mesmo tempo, os 3 P's, fortalecimento do músculo, nutrição da cartilagem e alívio da sobrecarga, a artrose para de ser aquele combustível e deixa de avançar. Mas o que muita gente não sabe é que está cometendo alguns erros e não percebe. E sabendo que erros são esses, vocês conseguem manipular muito mais os seus sintomas e trazer resultados mais rápidos. Então anota aí que a gente vai falar desses erros agora. Isso é muito importante você prestar atenção. Mesmo as pessoas mais bem intencionadas podem até piorar ou estacionar os seus sintomas. Então vamos lá para o primeiro erro? Presta atenção, gente. A dor aumentou. O que você faz? Para tudo. Evita escada, reduz caminhada. Isso até parece exatamente o que deve ser feito. Mas o problema está no que vem depois. O joelho com artrose, ele não é protegido pelo osso, ele é protegido pelo músculo. E o músculo começa a perder força em 48 a 72 horas de inatividade. Isso é ciência. São os estudos que mostram isso pra gente. Pensa numa dobradiça. Uma que você usa todo dia, está lubrificada, ela abre suave. Mas uma que fica parada por meses, ela enferruja. Cartilagem funciona assim. Ela se nutre pelo movimento. Parar tudo por muito tempo não protege. Priva a cartilagem que ela mais precisa. Então pensa, você parou tudo. A dor até melhorou. Mas o que acontece com o músculo? Ficou mais fraco. Aí você volta a andar, o joelho recebe mais carga porque aquele músculo não está te protegendo e quando a dor volta, ela volta mais intensa. Aí você para tudo de novo e esse ciclo se repete. O que a gente precisa fazer? A gente vai trocar aquela caminhada que você fazia por atividades com os membros superiores. Você vai colocar o gelo no joelho e realizar movimentos ao mesmo tempo. Ou seja, estratégias em que você continua se movimentando e ao mesmo tempo tratando a dor. E isso é uma das coisas que o nosso método ataca veementemente. Mas vamos para o erro número 2. Você caminha toda manhã, ou faz hidroginástica, pilates, está super ativo, se movendo com cuidado, mas movimento não é só movimento. Caminhada, ela é ótima para o coração, mas sem o músculo certo para absorver a carga no seu joelho, você está sobrecarregando ainda mais. Ou seja, o problema não é o esforço, é o exercício certo para o músculo certo, adaptado para a artrose. Sabe qual é a melhor notícia? Que é possível, gente, realizar isso em casa, com movimentos simples, sem equipamentos modernos. É por isso que eu estou aqui, ó, numa sala de uma casa, para te mostrar que tempo, comodidade,
no seu lar é real, como foi com a Dona Elise, como foi com a Dona Graça. Você está fazendo exercício, se movendo, se cuidando, mas o resultado parou de aparecer. Ou nunca chegou como deveria. E você não entende por quê. Erro 3, e esse você nem percebe que está cometendo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você está fazendo tudo certo. Fazendo exercício, se movimentando, se cuidando. Aí o resultado para, ou ele nunca apareceu como deveria aparecer. E você não entende por quê. Olha esse dado, gente. Olha esse dado muito relevante. Quem tem mais de 50 anos perde 1 a 2% de músculo por ano. Imagina isso depois de 10 anos. Isso tem o nome, sarcopenia, diminuição da massa muscular. E isso começa a acontecer em silêncio, sem dor, sem aviso, e ela está te sabotando sem que você perceba. Ou seja, você está fazendo exercício, mas a matéria-prima que constrói a sua cartilagem está baixa. Que é quem? Proteínas. Muitos pacientes que eu atendo, a maioria, quando eu converso sobre alimentação, café da manhã, seu almoço, sua janta, todos comem menos proteína por dia do que precisam. E não é só proteína, tem um detalhe da vitamina C. Como eu falei anteriormente, a cartilagem ela é feita de colágeno tipo 2. E o colágeno, quando ele se junta, ele pode ficar frouxo ou ele pode ficar resistente. Quem garante essa resistência? A vitamina C. Tanto é que tem uma doença chamada de escorbuto, que é a hipovitaminose C. É quando o colágeno ele se desfaz. Então, ter a proteína de forma adequada na sua alimentação, mais a vitamina C, te ajuda, junto com os outros métodos, os outros P's, a melhorar a sua cartilagem e melhorar a sua artrose. Tá vendo? Sozinho, a gente não consegue tratar a artrose. Existe um conjunto de fatores que muda todo esse processo. Então imagina cada pilar funcionando juntos. O exercício específico para a sua artrose, a nutrição que constrói aquele músculo e a cartilagem, e ao mesmo tempo o controle do peso que alivia a sobrecarga na sua articulação. O 3P+, não é uma opção entre muitas, é o único protocolo que a gente conseguiu para organizar ao mesmo tempo todos os pilares que protegem o seu joelho. E você deve estar se perguntando, bom, doutor, você já falou do peso, falou da alimentação e agora o exercício. Então, não se preocupa se você tem uma artrose leve ou se você tem artrose avançada. Eu vi ao longo dos anos que existem padrões de movimentos que são específicos para a artrose. Então, independente do seu grau, aquele padrão de movimento serve para você com algumas adaptações. E a prova disso é o que nós vamos fazer juntos agora. Então separa aí o seu sofá ou na sua cama. Se quiser fazer deitada num colchonete no chão, a gente vai fazer um exercício juntos agora. E eu não vou fazer sozinho. Tem um convidado especial que vai fazer junto com a gente. Então enquanto eu vou trocar o jaleco, vocês aí já separam um espacinho na sua casa pra gente começar. Combinado? Então vou sair de cena. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer o exercício. Deitada no seu sofá, ou na sua cama, ou até num colchonete no chão, é possível realizar esse exercício. A gente vai trabalhar tanto mobilidade quanto força. Não importa se você tem o grau 1 ou o grau 5 da artrose, o padrão de movimento é possível para todas vocês realizarem. Vamos juntos? Vocês vão entender. Então vamos começar aqui, ó. Escorrega o calcanhar, volta e eleva a perna. Escorrega o calcanhar, volta e eleva a perna. Quando o calcanhar escorrega e volta, a gente trabalha a mobilidade do joelho. Quando a gente eleva a perna, trabalha a força da musculatura. Doutor Rafael, eu não consigo dobrar muito meu joelho. Não tem problema. Você vai dobrar até a quantidade que o seu corpo permite. Doutor, esse exercício é muito leve para mim. Então você pode colocar uma caneleira e realizar o mesmo
padrão de movimento. Tá vendo? Não é porque você tem uma artrose mais leve ou mais avançada que você não vai poder realizar o exercício. Para mais leves, aumenta a intensidade. Para mais avançadas, respeita o limite dos seus sintomas. Doutor, não consigo dobrar nada ao meu joelho. Não tem problema. Mantém a perna esticada, sobe e desce. Sobe e desce. Então agora que vocês aprenderam, a gente vai fazer. Vamos contar 8 repetições para um lado e para o outro. E quem estiver em casa vai poder fazer junto. Vamos lá? Prepara. Começou. Puxa, volta, sobe. Excelente. Muito bom. Realiza o movimento na sua velocidade, no seu ritmo. Toda vez que a gente dobra e estica o joelho, a gente estimula o líquido sinovial, aquele líquido que realmente vai nutrir a nossa articulação a ser produzido. Estimula a cartilagem a se regenerar. E quando a gente eleva a perna, a gente fala músculo, puxa o meu osso e ergue a minha perna. A gente dá o estímulo para ele fortalecer. 2, 1, desceu, descansa um pouquinho e troca de perna. Puxou, voltou, subiu. Muito importante, gente, não bloquear a respiração. Por quê? Isso eleva, faz pico de pressão. E muitas pessoas que têm artrose, a gente sabe que tem outros problemas também, dentre eles a hipertensão. Então sempre respirando, sempre trocando ar. Vamos lá. 4, puxa, sobe. E é exatamente isso que vocês vão encontrar no nosso programa médico de exercícios. Um médico e, ao mesmo tempo, professor de educação física, te dando toda a segurança do exercício, mas também o método de execução, te ajudando com um modelo estruturado, seguro, transformando dor em qualidade de vida. Tranquilo? Ó, falou aqui pra mim que já tá até suando, hein, gente? É isso que o nosso programa médico vai estar levando para vocês. Uma pessoa, que é a Clarice, demonstrando os exercícios, um médico e, ao mesmo tempo, profissional de educação física guiando esse movimento para você não fazer sozinha. Você não vai estar sozinha. Nós dois estaremos aí com você, te motivando, te incentivando, mostrando, guiando de verdade a forma correta de fazer. Agora eu vou me despedir da Clarice, porque a gente volta para o nosso evento, porque ele não acabou ainda. Vamos lá? Vamos lá de volta para o Stop Artrose. Ah, de volta. Tenho certeza que vocês gostaram desse exercício, hein? Gente, vocês acabaram de fazer um exercício que eu prescrevo para meus pacientes. Como eu falei, do grau 1 ao grau 5. É só adaptar ao padrão de movimento que é o mais importante. Agora imagina você vivenciar exatamente isso. Eu, Dr. Rafael, ao mesmo tempo médico, ao mesmo tempo professor de educação física, te guiando nos exercícios, mostrando como é que faz, a segurança do movimento e a forma de executar. Se você desanimar, eu vou estar te cobrando aí, ó, na tela do seu celular. Mais uma, vamos embora, vamos completar a repetição. Você não vai estar sozinha nessa. Toda vez que você se sentir sozinha, você vai estar me vendo, junto com a Clarice, te incentivando. Aí eu te pergunto, quando você imaginou que seria possível isso na sua vida? Juntar alimentação, exercícios corretos e o controle do peso. Juntos, a gente consegue sim transformar a dor em qualidade de vida. Olha, agora você sabe o que funciona, o que não funciona e por quê. Sabe o que o joelho realmente precisa. Acabou de sentir um método funcionando de verdade no seu próprio corpo. Então o problema não é mais o conhecimento. Você acabou de receber isso. O problema é como você aplica isso com segurança, com progressão, sem fazer errado, sem desanimar naquela semana que aquela dorzinha está te incomodando mais. E principalmente, sem ficar parada e sem saber o que fazer. Exatamente por isso que eu criei o que eu vou te mostrar agora. Olha, antes de mostrar o programa para vocês, eu quero pedir uma coisa. Simples. Fecha o olho aí por um segundo. Rapidinho. Agora deixa uma imagem entrar. Imagina você acordar de manhã, dar o primeiro passo, sem aquele incômodo todo no seu joelho. Imagina você subindo uma escada, com muito mais segurança. Imagina você sentando e levantando de uma cadeira, sem aquela cara de dor. Imagina caminhar na beira da praia, sem calcular o passo ou a quantidade de tempo para voltar. Imagina brincando com o seu neto.
Imagina você cuidando da sua casa, do seu jardim, das suas plantas, sem depender de ninguém. Imagina você planejando aquela viagem que você queria fazer há anos. Imaginou? Agora me responde. Quanto vale isso para você? Pode abrir os olhos. Gente, isso não tem preço. E é exatamente por isso que eu criei e o que eu vou te mostrar agora. Tenho certeza que o que eu te mostrei foi um mapa. Você entendeu por que você fez até agora e não funcionou. Aprendeu o que o joelho realmente precisa. Entendeu como a artrose afeta muito além do seu joelho. E fez um exercício junto comigo e sentiu um método no seu próprio corpo. Mas o mapa na mão de quem sente dor, tem medo e não sabe por onde começar, não resolve sozinho. E é exatamente por isso que eu criei a Revolução da Dor. A Revolução da Dor foi feita para ser um programa que eu gostaria que todas as pessoas que sofrem com artrose pudessem ter isso em casa. Então imagina você receber um programa médico de exercícios, cada movimento demonstrado por mim, com o ângulo correto, com as adaptações, número de séries, repetições, tempo de descanso, dividido em módulo por módulo. Acompanha comigo. No módulo 1, a gente vai estar vivenciando o básico para quem tem qualquer tipo de grau de artrose. O módulo 2, uma evolução. O módulo 3, exercícios que começam a fortalecer mais ainda a sua musculatura. O módulo 4, a gente intensificando essas valências. O módulo 5, você já ficando mais forte, mais capacitada de evoluir no seu dia a dia, com muito mais controle da dor. E o módulo 6, aquele que você já está muito mais apta a fazer várias coisas que você achava que não seria possível. Tudo isso dentro de uma plataforma de fácil acesso, de fácil visualização, que você pode fazer na sua casa, na palma da sua mão, no conforto do seu lar, com tempo, gente, de 15 a 20 minutos por dia. Neste vídeo, vamos aprender como vai funcionar o nosso curso. Eu dividi em 6 módulos. Cada módulo serão 2 semanas, semana 1 e semana 2. No módulo 1, teremos uma sequência de exercícios que serão realizados durante 2 semanas. Doutor, posso fazer um dia sim e um dia não? Pode. Posso fazer 2 dias e descansar no terceiro? Pode. Posso fazer todos os dias? Também pode. Detalhe importante, o sinal de alerta que seu corpo te dá, você tem que respeitar. Se sentir uma fadiga, um cansaço, uma dor leve, no dia seguinte, não realize o exercício e substitua por um dia de descanso. Terminou o bloco de exercícios, vou te dar uma sugestão. Pegue o seu calendário e marque que você realizou aquele exercício. Estabelecemos um mínimo de 7 dias durante cada módulo. Se você cumprir, a gente está dando um passo importante para alcançar ao final da jornada o resultado que a gente busca. Agora tem uma coisa melhor ainda. Você não vai estar sozinha nesse curso. Eu vou estar aí junto com você realizando os exercícios. Exatamente. Eu não vou te dar moleza, não vou te dar folga. Quando você piscar, eu já estou te cobrando de novo. Quer ver como é que isso funciona? Olha só. Próxima etapa é realizar os alongamentos. A gente sabe que as lesões da artrose causam uma rigidez na musculatura. Quantas pessoas têm dificuldade? Durante o exercício, eu vou te guiar com segurança, com técnica e com conhecimento, cada movimento necessário para você realizar. Um tapetinho, mas também pode fazer no seu sofá, na sua cama, de forma que você fique deitada. Neste exercício, terá o número de séries, repetições, tempo de descanso. E eleva a outra perna. Vamos realizar um total de 12 a 15 repetições. E cada exercício concluído é um tijolo a mais na sua preparação contra a artrose do joelho. Eleva a perna. Finalizado o módulo 1, vamos seguir todos os outros com a mesma proposta. Uma sequência de exercícios, número de séries, repetições, tempo de descanso. E o mais legal, eu vou continuar junto com você fazendo cada um dos exercícios dos módulos subsequentes. Sem sair de casa, sem equipamentos caros e o melhor, acessível ao seu bolso. E além disso, a gente vai ter um encontro mensal, exatamente, a gente vai estar fazendo isso juntos durante uma data que a gente vai escolher para compartilhar junto com vocês. E ainda mais, a gente vai criar uma comunidade no nosso WhatsApp para você não ficar sozinha nessa. O que eu aprendi em anos de consultório, que o maior inimigo não é só se recuperar da dor, é a pessoa desanimar. Porque quando a semana tá difícil, o joelho tá dando aquela incomodada, não tem ninguém do seu lado para te dizer, continua, você consegue. E a comunidade existe justamente para
colocar você no lugar certo. Imagina um grupo de mulheres que estão passando pelo mesmo processo que você, com artrose nos joelhos, com o mesmo medo, com as mesmas dificuldades, mas também as mesmas vitórias, as mesmas superações. Pessoas que entendem o que você está passando. Quando você vê outra pessoa que está passando por um estado igual, vocês duas se juntam com forças e superam aquela dificuldade. Então você começa a acreditar que também consegue. E isso não tem só a ver com exercício, tem a ver com o senso de superação. E 3 coisas são importantes: constância, para você não parar no meio do caminho; apoio, para você não enfrentar isso sozinha; e identificação, para você estar com pessoas que entendem exatamente o que você vive. E o melhor de tudo, ao vivo, a gente vai estar podendo vivenciar isso, aquele momento professor-aluno, médico-paciente, só que ao vivaço. Então, é um presente que eu quero trazer para vocês. O segundo, a gente falou da proteína, que é um dos nossos 3 P's. Então, eu quero trazer para vocês um guia de alimentação proteica. Ou seja, vocês vão poder olhar uma tabela, enxergar os alimentos, quanto tem de proteína em cada alimento e como isso vai ser importante na sua elaboração do que comer naquele dia. E o terceiro, vocês vão receber um Descomplicando a Artrose. É um guia de informações, gente, que vai mostrar para vocês de verdade o que o Dr. Google não mostra, o que às vezes sua vizinha conta de forma errada e você acredita. Então ali são informações com base na ciência, informações médicas, que você pode ajustar no seu dia e fazer uma coisa certa que você acha que estava fazendo errado, ou fazer uma coisa diferente que você achava que estava fazendo certo. Então são 3 presentes que eu quero trazer de muito grado e muito carinho para você. Bom, agora eu quero te mostrar que isso aqui não é um conjunto de exercícios soltos. É um caminho completo, pensado para te devolver com segurança, movimento e autonomia. E para você entender o valor real, deixa eu te mostrar uma perspectiva. Uma consulta médica bem feita, de 1 hora, com exames elaborados, hoje é entre R$800 a R$1.200. Fisioterapias das genéricas, tá? Não estou falando daquela fisioterapia específica para artrose. Fisioterapias genéricas, vai pagar aí R$100, R$150 a sessão. 10 sessões, R$1.500. Uma academia, dependendo, R$250 a R$500. Um professor de educação física que possa te dar um atendimento mais personalizado, em torno aí de R$100, R$150 a hora. Então, o mês, mais R$1.500. A gente está falando uma mensalidade para você ter todos esses cuidados em torno aí de R$4, R$5.000. E eu falei com a minha equipe, a gente tem que levar não só a acessibilidade do local, que é para fazer em casa, do tempo, que é de 15 a 20 minutos, mas também financeiro. Tem que ter acesso ao que realmente é o propósito, que é sair do consultório e levar isso para milhares, para milhões de pessoas. E a gente chegou num número que eu fiquei muito satisfeito, porque ele realmente alcança praticamente todo mundo. Gente, a gente vai oferecer uma oferta muito especial para vocês. Eu posso contar agora, time? Vocês não vão acreditar. É menos do que uma pizza. É sério? Gente, não acredite se quiser. Por 12 parcelas de R$97, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, vocês estão tendo um médico, professor de educação física, guiando o seu exercício com todo o cuidado, segurança, específico para artrose, guia alimentar. Ó, o encontro com o nutricionista, acabei de ouvir aqui, acabou de chegar um bônus extra, hein? Encontro com o nutricionista, um encontro ao vivo comigo e ainda o Descomplicando a Artrose, por R$97, 12 parcelas de R$97. E se for à vista, o valor é menor ainda, né? À vista, 947. Acabou de me dizer aqui, ó. Só que tem um detalhe. É válido só até, fala pra mim, que horas? Hoje, 11h59, gente. 11h59. A partir de amanhã, volta pro preço normal, que é 1.497, 1.497, mas também que a gente divide em 12 parcelas. Bom, eu acho que depois dessa, só não melhora a artrose quem realmente não está com vontade
E para que você entre sem nenhum risco, eu tenho 7 dias de garantia incondicional. Exatamente, você entra, assiste as primeiras aulas, experimenta o programa. Se por qualquer motivo, qualquer um, sentir que não é para você, é só pedir e você recebe tudo de volta. Sem pergunta, sem julgamento. Eu faço essa garantia porque eu confio no que eu construí. E porque eu quero que a única barreira para você começar seja a decisão, não o medo de errar. E agora, você tem 3 caminhos. Primeiro, continuar o que você já está fazendo. Remédio quando a dor piora. Para tudo quando não aguenta. Fisioterapia genérica. E esperar que alguma coisa caia do céu e resolva o seu problema. Não é julgamento, mas é um caminho que pela ciência e pela experiência clínica já sei onde vai chegar. Segundo caminho, deixar aquela artrose que está a 100 por hora até o ponto em que a cirurgia se torna a única saída. Eu sei que muita gente aqui está com medo dessa palavra. Talvez o médico já até tenha te falado. Talvez já esteja na sua cabeça já há alguns meses sem você falar para ninguém. A cirurgia, quando necessária, sim, ela é uma boa opção. Mas a distância entre onde você está e o ponto da cirurgia é você que controla. Músculo forte determina essa distância. E existe o medo que vai além da cirurgia, que é a dependência. Imagina um dia você precisar de ajuda para ir no banheiro sozinho, para cozinhar, para sair de casa. E esse é o segundo caminho. Não tem um destino certo, mas como possibilidade real para quem não quebra o ciclo. Terceiro caminho, reconstruir a proteção agora. Fortalecer o músculo que o joelho já perdeu e está perdendo. Nutrir a cartilagem que está pedindo socorro. Reduzir aquela carga que está acelerando o desgaste da sua articulação. Com método, com progressão e com segurança. Se você está aqui com um laudo na mão, dizendo que precisa de cirurgia e não quer operar, ou quer ganhar tempo antes de decidir, eu preciso te dizer uma coisa com toda clareza que eu tenho. Músculo forte é o maior aliado que você precisa ter antes de tomar essa decisão. Eu atendi pacientes com indicação médica de cirurgia grau 3, ou até 4, mas após o protocolo saíram com a função significativamente melhorada, com dor reduzida, com mais autonomia. Alguns adiaram a cirurgia por meses, alguns evitaram que ela acontecesse. Não vou te prometer que você não vai precisar de operar. Cada caso é único. E eu não abriria a mão da honestidade por um script de vendas. Mas posso te dizer, sem músculo forte, você entra na cirurgia mais fraca do que precisa ser. E o passo a passo é muito simples. Vou te explicar direitinho. Vamos lá. Primeiro passo. Agora vamos passo a passo para entrar na nossa comunidade. Então vai clicar no botãozinho verde, quero me matricular agora. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp a nossa equipe de suporte. Vai colocar o nome, o DDD da sua cidade, do seu estado e o e-mail, seu principal e-mail. E aí é só clicar no finalizar matrícula e a gente vem para outra página. Agora aqui é para a gente encaminhar o seu principal e-mail, tá bom? Para a Hotmart enviar o link de acesso para você poder desfrutar do nosso curso, do nosso programa médico de exercícios. Clicou no e-mail, coloca o seu nome novamente, o seu CPF, o seu telefone, lembrando o DDD da sua cidade ou do seu estado, e aí você tem duas opções. Você pode ir pelo cartão de crédito, que eu já deixei disponibilizado em 12 vezes, você escolhe lá, ou pelo Pix, copia e cola pelo seu banco ou diretamente pelo QR Code. E aí finalizou, clica no botão verde e você está dentro. E detalhe, se tiver qualquer dúvida, qualquer uma, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, a nossa equipe vai estar em prontidão para te ajudar. Meu compromisso com você é esse, te dar o caminho claro, seguro, progressivo. Para que você volte a andar com mais segurança, suba escadas, sem todo aquele medo da dor. A gente vai aliviar a sua dor, transformar ela em qualidade de vida. Quero te agradecer pelo seu tempo que você dedicou aqui pra gente. Quero te agradecer por confiar na nossa proposta e te mostrar que sozinho a artrose te domina. Mas juntos a gente domina a artrose. Um forte abraço, espero do outro lado. Tchau, tchau.